Resolvendo aqui esse exercício 63 do livro, ele diz que a aceleração vale 10, não tem força de atrito, polia e fio são ideais, deu a massa dos 3 corpos envolvidos, deu o cosseno desse ângulo, e aí ele pede a intensidade da força que o corpo A faz no corpo B. Vou começar isolando o corpo B, porque ele não está ligado na corda, então tem menos forças envolvidas. Está aqui o corpo B. Esse corpo tem o peso dele, vertical e para baixo. Ele está em contato com o plano, então tem aqui a normal. E ele se move nessa direção. E ele se move nessa direção porque o corpo A faz uma força nessa direção. É uma espécie de normal. Tem aqui a interface entre o corpo A e o B. A normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, essa aqui é a força que o corpo A faz no corpo B. Que é uma normal, é uma força de contato, mas eu não vou chamar de normal para não confundir com essa normal aqui que o plano faz no B. Vou decompor o peso. Esse peso para cá, eu vou ter o peso cosseno alfa. E para cá, eu vou ter o peso seno alfa. Como o corpo não se move nessa direção a resultante tem que ser zero. Então, essa NB tem que se cancelar com esse P cosseno alfa. O peso eu já decompus, posso tirar ele para não me confundir. Sobra, então, essas duas forças. O corpo B vai realmente se mover nessa direção. E aí, supondo que o corpo B está subindo, a resultante do corpo B vai ser a força que o A faz no B menos o peso do B seno alfa. Vou guardar aqui essa equação para usar no futuro, lembrando que o que eu quero descobrir é a força que o corpo A faz no corpo B. Vou olhar agora para o corpo A. Está aqui o plano inclinado, está aqui o corpo A, ele está ligado a uma corda, então aqui tem uma atração. Além disso, o corpo A tem o peso dele, tem uma normal, chamar de NA, porque ele está em contato com o plano. E se o corpo A faz no corpo B uma força, por reação, ele recebe do corpo B uma força que tem mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Agora, vamos decompor esse peso. Para cá, eu vou ter o peso de A, seno alfa. Para cá, eu vou ter peso cosseno alfa. Como eu já decompus o peso, eu posso tirar ele para não me confundir. E agora, nessa direção, o corpo A não se move. Então, essa normal se cancela com esse P cosseno alfa. E aí, na direção do movimento, supondo que esse corpo A está subindo, a resultante do corpo A vai ser essa atração menos o peso seno alfa menos esse FAB. E a resultante do corpo A tem que ser a massa de A vezes a aceleração do sistema. Vou fazer esse complemento aqui também na resultante do corpo B. A resultante do corpo B tem que ser a massa do corpo B vezes a aceleração do sistema. Lembrando que essa aceleração é a mesma para os dois, porque eles vão ter que se mover juntos, já que eles estão em contato. Vou guardar aqui essa equação. E agora eu vou analisar o que está acontecendo com o corpo C. O corpo C está ligado a essa corda, então tem que ter uma atração para cima. Lembrando que é a mesma atração que age no corpo A, porque é a mesma corda. Mesma corda, mesma tração, trocou de corda, trocou de tração. E para baixo tem o peso do corpo C. Se o corpo A tem uma aceleração A, o corpo B tem a mesma aceleração A, está todo mundo unido pela mesma corda, então o corpo C também tem que ter a mesma aceleração A. E aí, se o A está subindo,
esse C tem que estar descendo. Então, o corpo C vai ter que ter uma resultante vertical e para baixo. Então, a resultante do corpo C vai ser o PC menos essa tração. E a resultante do corpo C é a massa do corpo C vezes a aceleração. Olhando agora para as três equações que a gente tem. A gente tem que FAB menos PB seno alfa é igual a MB vezes a aceleração. A gente tem também que T menos PA seno alfa é menos FAB é igual a massa de A vezes a aceleração. E por último, a gente tem que PC menos T é igual a massa de C vezes a aceleração. Vou somar essas três equações. Somando essas três equações, força FAB menos FAB corta, T menos T corta, e aí sobra que PC menos PB seno alfa menos PA seno alfa é igual massa de B vezes aceleração mais massa de A vezes aceleração mais massa de C vezes aceleração, que dá massa de A mais massa de B mais massa de C vezes aceleração, que é o resultado que eu obteria se eu fosse usar a maçaroca. Dá uma olhadinha aqui. Se a gente usar a maçaroca, a favor do movimento tem o PC, contrário ao movimento tem o PA seno alfa e o PB seno alfa. Então, a favor do movimento, força positiva, contrário ao movimento, força negativa. E aí a força resultante é a massa do sistema vezes a aceleração. Então, a gente obteria, se fosse fazer pela maçaroca, a gente chegaria nessa equação e começaria daqui. Vamos então agora substituir os valores para achar a aceleração e depois encontrar o que foi pedido. O peso do corpo C é a massa dele vezes a gravidade, vai dar 10 vezes 10, que vai dar 100 newtons, menos. O peso do corpo B é 4, que é a massa deles, vezes a gravidade, que é 10. E aqui, ó, eu preciso do seno alfa. Para quem lembra do triângulo 3, 4, 5, se o cosseno alfa é 0,8, o seno de alfa é 0,6. Para quem não lembra do triângulo 3, 4, 5, vamos calcular isso aqui rapidinho. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar 1. Então, seno ao quadrado de alfa mais 0,8 ao quadrado é igual a 1. Passou para lá subtraindo, seno ao quadrado de alfa é 1 menos 0,64, que dá 0,36. Esse seno aqui, esse alfa é um ângulo do primeiro quadrante, então esse seno tem que ser positivo. Então, seno de alfa é raiz de 0,36, que dá 0,6. Vamos usar agora. Então, seno de alfa é 0,6. Agora, peso de A. A massa de A é 6 quilos. Então, peso de A vai ser 6 vezes 10, e seno de alfa é 0,6. Isso é igual massa de A, 6 quilos, massa de B, 4 quilos, massa de C, 10 quilos, vezes a aceleração. Então, a gente tem que 100 menos 4 vezes 6, 24, 6 vezes 6, 36, é igual a 20 vezes A. 24 com 36 dá 60, 100 menos 60 dá 40, 40 é 20 vezes a aceleração, passou o 20 para lá dividindo, essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Só que o que a gente precisa é a força que o A faz no B. Cá no começo, a gente viu que a força que o A faz no B menos o PB seno alfa é massa de B vezes a aceleração. Vamos, então, substituir agora esses valores. A força que o A faz no B, menos peso de B, seno alfa, é esse 24, é igual
a massa de B, que é 4, vezes a aceleração do sistema que a gente calculou e deu 2. Então, a força que o A faz no B, menos 24, é igual a 8. A força que o A faz no B é 8 mais 24, que dá 32 newtons.